Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Economistas elevaram a previsão para a inflação oficial medida pelo IPCA em 2019. Importações de soja da China totalizaram mais de 6 milhões de toneladas em outubro. Vendas aquecidas de etanol hidratado nos últimos meses continuam sustentando o preço do hidratado. Vamos falar também sobre a produção de grãos, carne e energia através da introdução lavoura, pecuária e floresta. E vamos falar também da preservação dos mananciais hídricos. O Agora Agro já está no ar. Os economistas ouvidos pelo Banco Central, no relatório de mercado Focus, elevaram a previsão para a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, agora em 2019, pela terceira vez, de 3,3 para 3,46, de 3,29 há mais ou menos um mês. Para os próximos 12 meses, a estimativa também subiu, passando de 3,6 para 3,68, de um número 3,5 de 4 semanas antes. Para todo o ano, agora de 2020, a previsão foi mantida em 3,6, pela quarta vez, ao passo que para 2021 seguiu em 3,75, pela 50ª semana seguida. Para 2022, a previsão ficou em 3,5 pela 17ª vez. Em outubro, as importações de soja da China totalizaram 6 milhões de toneladas, de acordo com dados que foram reportados pela Secretaria-Geral de Alfândegas daquele país. Em outubro do ano passado, foram 6,9 milhões de toneladas. Em relação a setembro, a baixa foi de 24%, já que as compras foram de 8,2 milhões de toneladas. As importações chinesas, elas mais tímidas, estão intimamente ligadas à peste suína africana. Números levantados pelo Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais chineses mostram que o plantel de suíno chinês ele foi reduzido em 41% em setembro, se comparado a um ano. Na última semana, representantes da gigante de alimentos, a Trading ADM, ela trouxe um levantamento apontando que os efeitos da doença são mais severos do que o inicialmente previsto e que o impacto real deste surto ainda está sendo contabilizado. A Reuters Internacional disse que o chefe do escritório financeiro da ADM, Ray Young, ele afirma que a peste já provocou um severo aperto nas margens de esmagamento na China. Além disso, lembra ainda que a doença não tem sido registrada somente na China, mas em quase toda a Ásia. As vendas aquecidas de etanol hidratado, aquele que vai direto no tanque, nos últimos meses continuam sustentando o preço do etanol hidratado, principalmente em São Paulo, que é quem baliza o preço, e também em outros estados da região Centro-Sul, conforme o apontamento do CPEA. Uma boa parte do combustível ela foi alocada para o consumo interno desses estados em função da relação favorável para o biocombustível nas bombas. Além da demanda, as usinas consultadas pelo CPEA seguem firmes nos preços de venda com reajuste quase semana a semana. Movimento reforçado pela finalização das atividades de moagem em várias unidades produtoras. Só para você ter uma ideia, do dia 11 a 14 de novembro, o indicador CPEA-Exalc do etanol hidratado, preço ao produtor, fechou em R$ 1,87 o litro, sem o ICMS e sem PIS/COFINS. Preço pequeno, com um avanço de 0,2% em relação ao da semana anterior. No caso do etanol anidro, aquele que é misturado à gasolina, o indicador CPEA-Exalc foi de 2,08 o litro, sem PIS e COFINS, uma elevação de 0,1% no mesmo período. E agora vamos ver como anda a situação das condições climáticas na sua região.
Para a região norte, nós vamos ter pancadas de chuva no Amazonas, Roraima, Acre, com trovoadas no Tocantins, tempo encoberto com chuva em Rondônia e tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva no Pará e norte do Amapá, máxima de 36, mínima de 19 graus. Na região nordeste, nós vamos ter pancadas de chuva na Bahia, Maranhão, com chuva fraca no Piauí, no sul e centro-sul do Ceará e também no oeste de Pernambuco. Possibilidade de chuvas isoladas no sertão da Paraíba, Alagoas e Sergipe, máxima de 39, mínima de 17. Na região centro-oeste, pancadas de chuva e trovoadas em toda a região, máxima de 38, a mínima de 17. Região sudeste, pancadas de chuva e trovoadas em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Nas demais áreas da região, tempo parcialmente nublado, máxima 39, a mínima 10. E na região sul, chuva isolada no Paraná, tempo nublado a parcialmente nublado em Santa Catarina. Tempo claro no Rio Grande do Sul, máxima 36, a mínima 6 graus. E depois do intervalo nós vamos falar sobre lavoura, pecuária e floresta e vamos falar também sobre a preservação dos mananciais hídricos. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Você vai acompanhar agora que a ILPF, que é a Introdução Lavoura, Pecuária e Floresta, ela é um modelo agropecuário que permite a produção de alimentos de forma sustentável, independente do tamanho da propriedade. Confira. Eu estou na Fazenda Santa Brígida, no município de Ipameri, no estado de Goiás. É uma fazenda modelo, onde aqui a integração lavoura, pecuária, floresta é levada muito a sério e com resultados positivos. E eu vou conversar agora com um dos pais da integração lavoura, pecuária e floresta no país, João Klutkowski, pesquisador da Embrapa. João, qual é o exemplo que essa fazenda ela dá, não para Goiás, não para o Brasil, mas para o mundo, em termos de produção, de conservação, de alimentos, em termos de propriedade rural? Tony, eu acho que o resultado disso é tão magnífico que o mundo todo deveria saber. Há poucos dias nós recebemos uma comitiva da presidência mundial da John Deere aqui. Mas isso para mim é um fato. Aqui já se criou, ajudou a criar o programa ABC do Brasil. Aqui o Integra São Paulo nasceu com a visita do pessoal aqui. O Arenito do Paraná, o Luiz Lourenço, que está aqui presente, quando veio aqui falou, se aqui faz, lá também faz. Dominamos as areias, agora entramos com girassol. Isso aqui está numa expansão, porque nós começamos ontem. Esse programa é muito novo, a integração, e já estamos com 15 milhões de hectares. Significa 25% da área com culturas temporárias. Nós não sabemos onde vai parar, tá? Porque aqui nós fazemos 4 colheitas a cada 12 meses. Nós colhemos a soja, atrás vem o milho consorciado do capim, colhe o milho a segunda, põe o boi, colhe o boi a terceira, e a quarta é a formação de palha e matéria orgânica. Então não tem coisa melhor. E essa fazenda aqui, por ela ser uma fazenda modelo, que nós temos ela para transferência de tecnologia, já mudou muito o panorama e contribuiu muito para essa revolução de 15 milhões de hectares. Está faltando incentivo, uma política agrícola, principalmente dos governos estaduais e governo federal, para que isso aqui tome um rumo diferente, João? Principalmente do governo estadual. O governo federal dá apoio, tem vários programas de financiamento, não tem problema, mas os governos estaduais, aonde se quer faz, São Paulo adotou. E por que Goiás não adota? Né? Então precisa de incentivo, e não é dinheiro, é apoiar, é estar presente.
entende? Isso é preciso. Nós não precisamos muito mais transferência tecnológica, nós estamos precisando de incentivo para que o produtor tome a decisão, tenha a coragem de tomar a decisão de começar o processo. Porque quando ele começa, ele vai ganhar muito, então ele não para mais. O que está faltando assim na realidade para que esse programa, esse projeto de integração lavoura-pecuária se instale definitivamente no nosso país? O que está faltando? Não, ele já se instalou, viu, Toninho? Já se instalou. Eu acho que não tem volta, é um crescimento. O que está faltando é nós mudarmos a cabeça do pecuarista, porque nós temos 200 milhões de hectares de pasto, metade disso é pasto fraco ou degradado, mas ele é resistente, às vezes por ser tecnofóbico, mas muitas vezes porque ele não tem ainda a máquina, ele não tem a tecnologia, ele não tem o domínio, sabe? Então nós temos que estar trabalhando nesses aspectos e principalmente fazer a cabeça dele. Criamos agora um outro programa, que é o programa Ganha-Ganha, em que o pecuarista não tem estrutura, ele arrenda a área para um lavoureiro e vai aprender nesse período, tá? É ganha-ganha porque ninguém leva prejuízo. Então são ideias novas. Você vê, Toninho, há uns 3 anos nós tínhamos uma reclamação, mas e o pequeno produtor? Nós estamos com ele, nós temos o programa PPPS, tá? Como é que ele vai para semear? Ele não dá conta. Nós criamos uma motocicleta que semeia. Hoje é o implemento que mais vende no Brasil. Se adapta numa motocicleta, adapta num trator, custo pequeno, tá? Tudo isso está ajudando as indústrias de máquinas, todas elas preocupadas em atender as demandas, os anseios dos produtores. A imprensa toda desse país apaixonou. Então, não falta muita coisa. Nós temos agora que facilitar para que o pecuarista definitivamente conheça e comece a fazer o processo. E ele precisa ter coragem só para colher, para beber água limpa e ganhar muito dinheiro. Saída para o país tem. Produção de alimentos tem, para abastecer o planeta. Falta só dar um pontapé mais forte. Claro. Toninho, você veja bem, se nós temos aí 100 milhões de hectares de pasto fraco, que já foi desmatado, basta você começar a cultivar isso. Em quantas vezes nós vamos aumentar a nossa produção nacional? Sem a necessidade de derrubar, um único pau, tá? Sem a necessidade de ir para as fronteiras longínquas, porque lá é caro. E em volta de Goiânia nós temos pasto degradado. Em volta de Marília nós temos pasto degradado. No Brasil inteiro. É no Brasil inteiro. É isso que o Brasil tem que se preocupar, tá? Em recuperar essas áreas, produzir melhor, produzir mais riqueza, tá? E esquecer essas aberturas por enquanto. Se for preciso abrir, vão abrir. Mas por enquanto não é preciso. Primeiro nós temos que restabelecer aquilo que nós já fizemos, tá? E corrigir alguns erros do passado que não são erros. Toda essa área que nós temos para recuperar, hoje é a oportunidade, que nós não precisamos estar desmatando. Já está pronto. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a preservação dos mananciais hídricos. É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins Araújo. O Guido ele é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar sobre preservação dos mananciais hídricos. Ô Guido, mais uma vez, obrigado pela sua presença e participação aqui no nosso programa, no Agora Agro. E eu sei que sempre você traz aí informações excelentes sobre meio ambiente que, infelizmente, nós estamos deixando muito a desejar, né, Guido? Exatamente. Precisamos cuidar mais. Precisamos cuidar mais. Nós estamos vendo aí, esse ano é um dos exemplos das chuvas atrasarem, e aí fala, não, é culpa do campo. Não, é culpa de todo mundo, é culpa do pessoal da cidade que não se preocupa
com a latinha de cerveja ou de refrigerante, com a garrafa PET, joga tudo no lixo e é saco de lixo na rua e vira essa bagunça que a gente vê, principalmente em cidades grandes. Às vezes catástrofes aí acontecendo, matando gente inocente por uma questão simplesmente de educação. Preservação do meio ambiente é educação, né, Guido? E nós estamos muito atrás dos países desenvolvidos, né? E a gente assiste hoje a poluição já interferindo na nossa saúde, porque nós não aprendemos a dar uma destinação correta aos resíduos, né? Sejam líquidos, sejam sólidos, e nós estamos pagando caro por isso, Antônio. Guido, eu sempre bato e vou continuar batendo na tecla que o desenvolvimento de um país, o crescimento de um país, depende da educação que você tem, depende da educação que você teve. E nós estamos vendo que, dia após dia, com o crescimento populacional, com uma falta de política direcionada para a educação, como tem que ser feita, nós estamos vendo aí sinais de que o meio ambiente já está avisando há algum tempo que ele vai dar o troco. E quando ele dá, é violento, né, Guido? E a poluição do meio ambiente, seja da atmosfera, seja do lençol freático, seja dos alimentos, é um problema, eu diria, de saúde pública, que todos, não só o governo, mas a conscientização da população, evidentemente, né, para que a gente resolva esse problema. É um problema sério que está afetando desde a criança na vida intrauterina até o idoso. Então, terá que ser um trabalho conjunto. O Guido, como nós já falamos aí, todo mundo conhece, já sabe, ele é o diretor e é o fundador do Instituto Saga das Águas. E o Guido vem, com recurso próprio, com dificuldades às vezes, fazendo o levantamento aqui em Goiás. Mas só que esse levantamento ele pode ser extrapolado para o Brasil inteiro, porque a situação de Goiás não é diferente da maioria dos estados. Eu estou falando em relação à degradação do meio ambiente. E o Guido vem fazendo um trabalho num dos principais rios, que tem aí por volta de 400 quilômetros, né, Guido? De extensão, né, aqui em Goiás. 400 quilômetros esse rio, ele corta Goiás, que é o rio Meia Ponte, que abastece Goiânia e tantas outras cidades aqui do estado de Goiás. E o Guido está fazendo um levantamento, já fez em outros rios, mostrando o seguinte: vai acabar. E esse ano quase que nós entramos com um problema de abastecimento de água aqui na Grande Goiânia. E o Guido fez um levantamento, por conta própria, das nascentes que envolvem essa bacia do rio Meia Ponte, que está aí no seu vídeo. Esse quadro que você está vendo é a bacia do rio Meia Ponte. Guido, explica para a gente isso aí. Antônio, nós levantamos, através da última tecnologia, a tecnologia de satélites, nós levantamos na bacia do Alto Rio Meia Ponte 1.078 nascentes numa área de 202 mil hectares. Esta região, Antônio, esta microbacia abastece 2.500.000 goianos. Significa 34% da população do estado de Goiás. É uma bacia com terras férteis, uma agricultura e pecuárias intensivas, e nós temos que observar assim de uma maneira bem detalhada, com lupa, o que está acontecendo nesta microbacia. Nos aglomerados urbanos, a destinação dos líquidos, ou seja, do esgoto, a destinação do lixo, e na agricultura, quais as substâncias estão sendo utilizadas que podem afetar a saúde do ser humano. Como nós sabemos,
não só as substâncias utilizadas na agricultura, mas aquelas utilizadas também na pecuária, seja de leite, de corte, na criação de aves, de suínos. Tudo isso existem produtos químicos que os especialistas, as autoridades competentes terão que analisar qual o potencial de dano se estas substâncias forem ingeridas por seres humanos. E toda essa carga química está na água e nós precisamos observar e solicitar às autoridades para que observem e analisem esta água que 2.500.000 goianos estão utilizando. Bom, quando o Guido fala em 2.500.000 goianos, isso é porque ele está fazendo um trabalho aqui. Aí você pega São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, você pega Porto Alegre, Curitiba e tantas outras capitais aqui, que a situação é idêntica. E um outro grave problema que o Guido não mencionou aqui, além do setor agropecuário, que desmatou até na margem, o trator só não chegou porque cai dentro do rio. Além desse desmatamento desenfreado, nós temos um outro problema que são os loteamentos, né, Guido? Que onde entra, acaba com tudo, entendeu? Então não é só o setor agropecuário, é um conjunto de fatores que está fazendo com que essas minas, esses pequenos mananciais hídricos, deixam de abastecer o grande rio, que é, no caso aqui de Goiás, o rio Meia Ponte. E nós também devemos levar em conta, por exemplo, os cursos d'água, né, hídrico, o Guido, que estão aí basicamente indo para o espaço, né? E esta bacia do Alto Rio Meia Ponte, existem vários aglomerados urbanos, principalmente Goiânia. Então, 15% desses 202.000 hectares são aglomerados urbanos, são áreas urbanas e que todas essas áreas, elas são poluentes, né? Goiânia, por exemplo, 93 nascentes do Rio Meia Ponte passam por Goiânia, nascem por Goiânia e todos estão poluídos. E depois de poluídos, essas águas são captadas e tratadas com alto custo para a empresa de saneamento do estado de Goiás. Então, estas nascentes, que são, eu já disse, 1.078, elas terão que ser monitoradas, né? Como é que nós podemos colocar em risco a saúde dos habitantes de 34% da população? Nós temos que solicitar toda uma vigilância por conta de que muitas doenças hoje, e são estudos mundiais, estão associadas à utilização de muitas substâncias químicas. A preocupação nossa, eu vou dizer são os hormônios femininos na água, são os xenoestrógenos utilizados nas mais variadas atividades agropecuárias, em que acontece um desequilíbrio endócrino. O nosso corpo fica todo desregulado por conta de várias substâncias químicas. Então, nós necessitamos de observar bastante, porque é a saúde da população que está em risco. É bom a gente observar também que quando a gente fala assim, não, ontem até eu estava discutindo com uma pessoa, a gente conversando, não, a água não vai acabar nunca. Eu falei, eu sei que a água não vai acabar. O que vai acabar é a qualidade da água. Porque o tratamento das águas que nós bebemos hoje, Guido, nesse tratamento você não consegue reter todas as impurezas. Aquelas nanopartículas, elas passam. E quem vai beber essa água somos nós. E aí é que mora o perigo. A retirada dessas nanopartículas, ela é muito difícil e extremamente custosa. Então, é preferível que nós trabalhemos lá na nascente, diminuindo essa carga química, do que submeter a um tratamento essa água na estação de tratamento para a retirada dessas partículas muito pequenas, como o Antônio disse, as nanopartículas. Então, o nosso trabalho como técnicos que somos é
uma conscientização da população que produz, que tem que continuar produzindo alimentos para o Brasil, mas nós precisamos conscientizar este pessoal do campo. Eles são extremamente receptivos a isso, mas nós temos que fazer esse trabalho no campo. Certa vez, o próprio Guido comentou comigo, quando a gente fala em veneno, aplicar veneno nas lavouras, tal, isso está prejudicando, realmente prejudica sim. Queira ou não, prejudica, de uma forma ou de outra prejudica. Aí até o Guido disse que uma vez fez uma pergunta para um cientista, pô, se não tem jeito de parar com essa quantidade de agrotóxico, de veneno. Diz que você vai se lembrar disso. Diz que esse cientista virou para você e falou assim, é a mesma coisa que um paciente tomar antibiótico forte. Infelizmente, nós não temos condição de deixar o antibiótico para lá, porque para combater certas pragas, a gente precisa, sim, de ter um produto que realmente combata isso aí. Agora, é aquela velha história, a população está crescendo, a população está aumentando, está precisando de comida, né, Guido? E, infelizmente, a saída é continuar. Agora, existem mecanismos da gente fazer isso de uma forma mais harmônica, né, Guido? Esse cientista disse o seguinte, antibiótico é veneno, mas você tem que tomar, senão você morre. Se não tomar, dança. Exatamente. Tá certo. Guido, vamos ver o que vai virar daqui para frente. Eu tenho certeza absoluta que isso não é só uma questão de governo, é uma questão de consciência da própria população. Enquanto a gente não crescer aqui dentro, pode ter certeza que os problemas vão continuar muito sérios. Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Um tema sensacional, excelente. E eu te espero aqui na próxima semana. Obrigado. Com prazer. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. A genialidade é a habilidade de reduzir o complicado ao simples. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. E até o próximo programa.